Segundo item da pauta, então, processo número 00058-035-920/2015-78. Assunto: alteração das resoluções número 116, de 20 de outubro de 2009, e 234, de 30 de maio de 2012. Diretor-relator, Ricardo Fenelon Júnior. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Trata-se de proposta formulada pela Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária, CIA, com vistas à alteração da Resolução ANAC número 116 de 2009, que dispõe sobre serviços auxiliares ao transporte aéreo. O processo administrativo iniciou-se na Gerência de Normas, Padrões e Sistemas por meio do despacho número 146 de 2015, o qual suscitou a realização de estudos para avaliação da necessidade de revisão das atividades definidas como serviços auxiliares ao transporte aéreo, em razão de possíveis conflitos no arcabouço regulatório da agência, mais especificamente da Resolução ANAC número 116 de 2009, que trata dos serviços auxiliares ao transporte aéreo, e das resoluções ANAC número 279 de 2013 e 234 de 2012, que dispõem sobre serviços de emergência, serviço médico de emergência e remoção de vítimas e serviço de prevenção, salvamento e combate a incêndio em aeródromos, CECINC. A Gerência Técnica de Resposta à Emergência Aeroportuária, por meio da nota técnica número 7 de 2015, avaliou o tema e se posicionou favorável à desvinculação do serviço de emergência do rol de serviços auxiliares ao transporte aéreo previsto na Resolução ANAC número 116. Em 3 de agosto de 2015, o processo foi submetido à análise da Procuradoria Federal junto à agência, tendo o órgão consultivo se manifestado por intermédio do parecer 52 de 2015. Com o objetivo de esclarecer e dar providências parciais às sugestões advindas da Procuradoria Federal junto à agência, a Gerência de Normas, a Análise de Auto de Infração e Demandas Externas editou a nota técnica número 9 de 2015, anexando nova minuta de proposta de regulamento e incluiu a atualização de dispositivos do anexo à Resolução número 234 de 2012. Em 12 de janeiro de 2016, foi deliberada e aprovada na primeira reunião deliberativa da diretoria colegiada a realização de audiência pública pelo prazo de 15 dias da proposta em questão. O prazo para envio das contribuições encerrou-se no dia 29 de janeiro de 2016 e foi recebida uma contribuição, por meio de formulário eletrônico, avaliadas conforme relatório da audiência e despacho número 59 de 2016 da CIA. É o relatório. Algum questionamento? Nenhum. Por favor. A nota técnica número 7 de 2015 avalia a eventual desvinculação dos serviços de emergência do rol de serviços auxiliares de transporte aéreo, estabelecidos na Resolução ANAC 116. Cabe ressaltar que a Resolução ANAC número 115 de 2008 foi revogada pela Resolução ANAC número 279 de 2013, de forma que o anexo da Resolução ANAC número 116 deve ser interpretado como alusivo aos serviços regulados pela resolução em vigor. O artigo 2º da Resolução ANAC número 116 apresenta os requisitos para a prestação de serviços auxiliares ao transporte aéreo. Verifica-se, desse modo, que a prestação do serviço de emergência pode ser realizada diretamente pelo operador de aeródromo, por proprietário ou operador de aeronaves, bem como por sociedade empresária contratada, que nesse caso deve dispor em seu objeto social sobre a hipótese da prestação de serviço de emergência, não sendo permitida a inserção de outras atividades que não sejam reguladas pela ANAC, ressalvadas o serviço médico especializado de abastecimento de combustível. Outro ponto a ser ressaltado é a responsabilidade das sociedades empresárias perante a agência, por deficiências e ocorrências decorrentes de danos causados na prestação dos serviços auxiliares. Tais responsabilidades estão imputadas diretamente ao contratante, sejam eles operadores de aeródromos ou proprietários e operadores de aeronaves, conforme parágrafo único, artigo 3º da Resolução ANAC número 116. Sobre o objeto social das sociedades empresárias e da delegação da prestação de serviço de prevenção, salvamento e combate a incêndio, o anexo à resolução da ANAC 279 prevê, aqui no voto estão os incisos, portanto, continuo, ao aplicar os requisitos da resolução 116 e da resolução 279 para as hipóteses de prestação indireta do serviço de prevenção, salvamento e combate a incêndio, verificam as seguintes divergências. 1. Natureza jurídica do prestador. 2. Objeto social do prestador. 3. Responsabilidade perante a ANAC por eventuais danos e deficiências.
Sob o aspecto da natureza jurídica do prestador, a Resolução 116 prevê que a prestação indireta de serviços auxiliares ao transporte aéreo deve ser executada apenas por sociedades empresárias cujo objeto social contemple atividades reguladas pela ANAC e que a responsabilidade por danos e deficiências na prestação do serviço seja do contratante. Por outro lado, a Resolução 279 permite a prestação indireta do serviço de C5 por pessoas jurídicas de direito público ou privado, não restringindo o objeto social às atividades reguladas pela ANAC e, em relação à responsabilidade por danos e deficiências na prestação do serviço, afirma que o operador de aeródromo contratante é responsável solidário por danos e deficiências decorrentes da prestação inadequada. Ainda acerca da delegação de competência do serviço de C5 e também do serviço médico especializado, destaca-se que o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, número 153, apresenta condições gerais para a delegação das atividades operacionais de aeródromos, de acordo com os itens 153.13b, 115.15a, e define que, nos casos de delegação A, o operador de aeródromo permanece como responsável solidário, B, não impõe delegações limitadas à sociedade empresária, e C, não restringe o objeto social a atividades reguladas pela ANAC. De acordo com a Gerência de Normas, Análise de Autos de Infração e Demandas Externas, por meio da nota técnica número 9 de 2015, mais de 70 aeródromos do país possuem o Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndio, delegado às organizações militares. Nesses casos, limitar a delegação às sociedades empresárias, mantendo o serviço de emergência no rol de serviços auxiliares, poderia inviabilizar a atuação desses entes. Cabe destacar que, em relação à limitação do objeto social às atividades reguladas pela ANAC e a responsabilização perante a ANAC por eventuais danos e deficiências, a Gerência Técnica de Resposta à Emergência se pronunciou favorável à não vinculação do objeto social a essas atividades, ratificando o entendimento em regulamentos posteriormente publicados, a saber, os já mencionados Resolução ANAC 279 e RBAC 153. Com relação às duas contribuições recebidas na audiência pública, uma foi enviada de forma equivocada e a segunda trata-se de pleito da Associação Brasileira das Empresas de Serviços Auxiliares ao Transporte Aéreo, que solicitou a oportunidade de rediscutir alterações de outros pontos da Resolução número 116. Com relação às alterações propostas do anexo da Resolução número 234 de 2012, que estabelece os critérios regulatórios quanto ao sistema de resposta à emergência aeroportuária em aeródromos civis, essas alterações limitam-se a substituir as remissões à Resolução número 115 de 2009, por remissões à Resolução 279 de 2013. Por fim, como a agência já dispõe de normativos específicos para regular o serviço de emergência, não se vislumbra impactos negativos sobre os agentes regulados, no caso de exclusão do rol de serviços auxiliares. Nos termos do artigo 8º da Lei 11.182 de 2015, artigo 9º do Regimento Interno da ANAC e artigo 1º da Instrução Normativa número 18 de 2009, voto pela aprovação da proposta de alteração da Resolução ANAC 116 de 2009 e da Resolução ANAC 234 de 2012. É como voto. Acompanho, presidente. Também acompanho o relator. Aprovado.